Extrema-direita global se une e projeção indica guinada reacionária na União Europeia. Essa aqui é uma nota que eu gosto porque confirma alguns pontos que eu vi abordando, né? Fala, ó, tá vendo? Avisamos, hein? Na tentativa de catapultar o movimento ultraconservador, a extrema-direita ultraconservadora. Eu adoro isso. Tudo é extremo. A extrema-direita europeia se move num pacto contra a imigração e para rever as mudanças contra as mudanças climáticas. Contra a agenda verde, né? Matéria do Jamil Chad. Em encontro nesse fim de semana na Espanha, o movimento conservador apresentou que seria a plataforma eleitoral para tentar ampliar sua influência no resultado da eleição ao Parlamento Europeu em 9 de junho. As pesquisas de opinião apontam que partidos de extrema-direita podem terminar em primeiro lugar em 9 dos 27 países da União Europeia, incluindo a França e a Holanda. Eles ainda seriam a segunda ou terceira maior força política na Alemanha, Espanha, Portugal e Suécia. O Pacto de 10 pontos, que serve como plataforma eleitoral para a Europa, consta com pontos polêmicos sobre imigração, soberania, defesa dos cristãos, negacionismo climático e protecionismo agrícola. O que é isso? A turma lá na Europa está se organizando e criando, algumas ideias para você poder, no final do dia, ter um projeto. Você precisa de um projeto, porque quem não tem um projeto não sabe para onde ir, não vai para lugar nenhum. Eis alguns pontos da plataforma. Primeiro, valores tradicionais, preservação da identidade nacional e um compromisso com as tradições, as liberdades e os valores da, olha a palavra, Europa. Não são valores ocidentais, são valores da Europa. É diferente. Vou dar a dica, e com certeza vou ter que falar isso ao longo dos dias. Vocês abrirem a imprensa, grande mídia, e alguém falar que os valores ocidentais estão em risco, fuja. Eles estão defendendo a agenda woke. Não existe valor ocidental. Os latinos têm o seu jeito de ser, os nórdicos têm o jeito de ser, os eslavos, o americano tem o jeito de ser. O que existe são a identidade nacional. Quando você fala de Europa, a União Europeia, você consegue ter ali uma certa unidade de algumas coisas. Mas tem muito país que está ali também que não se bate muito bem. Mas enfim, isso envolve uma reforma da União Europeia e dá início a uma nova era que aumente a soberania dos Estados-membros. Olha como o tema soberania está em destaque. Segundo ponto, proteger os cristãos em todo o mundo. Protecionismo agrícola. Compromisso por soberania alimentar. Apoio aos agricultores. E aqui não é apoio, aos grandes campeões nacionais. Não, calma. Aqui é realmente apoio ao agro. Por fim, desmonte de medidas climáticas, revisar o Pacto Verde da União Europeia, defendendo um novo equilíbrio entre ações climáticas e prosperidade. O grupo quer uma estratégia mais equilibrada e que não esqueça das pessoas comuns. Olha os pontos que a turma lá fora está batendo e vem tendo resultados concretos e reais que, segundo as projeções, a turma da direita pode ocupar a maioria em 3 países e em outros 9 está ali entre os 3 principais blocos. Olha as pautas: soberania nacional, soberania alimentar, desenvolvimento nacional, identidade nacional, um foco para a nação, protecionismo, aí os liberais. Se você é um conservador nos costumes, liberal na economia, você não pode apoiar os europeus, Você é liberal. Eu sou totalmente liberal. Para mim, deu errado. Mas deu errado. Tô vendo o mundo todo pontuando que tá dando errado. Aí, eu já tinha isso aqui na sequência. Taxas mais altas, anunciadas por Biden, encerram a era do produto vermelho barato. Aquele país vermelho. Nota extensa, longa. Publicado originalmente, acho que no Washington Post, a Folha traduziu. Um parágrafo, para vocês entenderem toda a matéria.
O antigo consenso foi despedaçado e um novo não surgiu ainda, mas estão tentando criar. Seria o quê? Que consenso é esse? Ele está falando do consenso de Washington. É um marco ali nos anos 80, um marco na globalização, né? Que você começa a desnacionalizar, se é que a gente pode falar assim, né? Você desnacionaliza a coisa, aí vai crescendo e tudo mais, e aí vem esse fenômeno das multinacionais que se alastram pelo mundo e tudo mais. E aí a turma falando, cara, deu errado. Tá dando errado. A turma percebeu que deu errado e falou, não dá mais isso aí. Não dá mais. Não dá mais. Só no Brasil que os liberais seguem apoiando. E aí, como eu adoro seguir aquela máxima, se o consórcio está do lado, eu tô do outro. Folha de São Paulo publicou um editorial, então realmente é em nome da Folha de São Paulo, né, em nome do jornal CNPJ, protecionismo faz mal aos Estados Unidos e ao mundo. Reclama lá com eles então, porque eles estão vivendo muito bem. Diante das considerações de geopolítica e poder, fatores como eficiência econômica e respeito às regras do comércio internacional ficaram relegados ao segundo plano. Vocês acham, gente, que em algum momento na história do planeta Terra, vocês realmente acham que Inglaterra, França, Alemanha, Noruega, Estados Unidos, os comunas, a Rússia, Coreia do Norte, você acha que algum desses países realmente tá ligando pra porcaria dessa regra? Só quem segue é os bocós. Os bocós. Tipo o Brasil. Eles só pensam neles. Todos. Todos. Outras regiões também parecem em vias de adotar restrições. Caso da União Europeia, com disputa de consequências temerárias. Não será fácil, não será fácil achar um ponto de equilíbrio respaldado no, olha a palavrinha, multilateralismo diante das forças. O que é multilateralismo? É você ter um órgão que representa diversos lados diferentes, ou seja, diversos países diferentes. Se você tem um que fala em nome de muitos, você tem uma unidade central, você tem uma espécie de um governo mundial. O que a Folha de São Paulo está falando é o globalismo está em xeque. O globalismo foi colocado em xeque. Porque o que é oposição ao globalismo? É o soberanismo, dá para falar assim, né? Você é um foco na nação. É um foco nacional. Óbvio. Mas óbvio que isso está sendo colocado em xeque. E a Folha de São Paulo está preocupada. A Folha de São Paulo é um jornal de esquerda, progressista, woke. Aí você vai falar, poxa, mas esse negócio de protecionismo, etc, tudo mais, para você ver que muitas vezes o debate ele é mal colocado. E aí, no Brasil, a gente tem nossos políticos que conseguem fazer as coisas ficarem sempre piores e distorcer tudo. Está sendo discutido aí a questão do imposto. Taxar imposto em tudo. Basicamente, 92% de imposto, qualquer compra internacional que você fizer. Aí você fala, mas por que os Estados Unidos podem fazer isso e o Brasil não pode? Calma, eu sei que você está se questionando isso. Mas tá ali, ó. Precisa ter justiça tributária. Diz relator sobre taxação de blusinhas. Artilharia do PP, né? O relator defende que a questão, mesmo que impopular para os consumidores, precisa ser enfrentada para que haja uma concorrência leal em relação à indústria brasileira. Beleza? Beleza. Vamos responder o nosso relator, esse inepto, com a matéria do Jornal Nacional, falando que os Estados Unidos está taxando todo mundo. Estados Unidos quadruplicam o imposto de importação de 25% para 100%. Você fala, meu Deus, eu vou comprar uma blusa agora, vai ter 100% de imposto? Eu moro em Miami? Não. Não. O 100% é para carro elétrico. Chips e solares vão dobrar. Alumínio e aço vão ter 25%. Por essa matéria aqui, você já conseguiu perceber que produtos diferentes possuem tarifas diferentes? No Brasil, não. É uma só. Lá é um negócio focado ao mercado nacional. O que é que eles estão olhando? Bicho, olha só. Qual o valor do carro deles? X.
Qual o valor do nosso? Y. Para o nosso carro ser competitivo, precisa de quanto? Mete 100%. Beleza. Temos aço? Temos aço. Eles têm aço? Eles também têm. O aço dele é mais barato. Para o aço nosso, Estados Unidos, o aço americano, ser rentável. E aí, 25%. Celular. Produzimos? Pô, tem a Apple. A maçã é demais. Você tem a própria Google, que produz muita coisa. E tem outras empresas. Eles têm lá, pouco, Xiaomi e tudo mais. Mas e aí? Aí você vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Semicondutores, a mesma coisa. Gente, uma coisa é o relator do Mover estar preocupado com a indústria brasileira, mas o que é a indústria brasileira? Você tem uma indústria de linha branca lá na Zona Franca de Manaus, geladeira e tudo mais, beleza, coloca aí. Mas vê o que realmente está sendo produzido lá. Às vezes tem algum tipo de produto que no Brasil não se fabrica. Então, pô, nesse produto, qual a lógica de você colocar imposto? Você tem uma indústria têxtil no Brasil, produz roupas, beleza. Agora, qual é a indústria brasileira de semicondutor? Não tem. Qual é a indústria brasileira de videogame? Não tem. Qual é a indústria brasileira de carro elétrico? Não tem. Você tá entendendo qual é o ponto? Então, você acaba colocando imposto em tudo. E você só encarece. Imagine quanto tempo levaria para construir um prédio sem nenhuma ferramenta que não seja manual e não seja elétrica. Só com uma pá, uma enxada, uma colher de pedreiro e tudo na mão. Ia levar um tempão, né? Mas você tem as betonetas, tem tudo, vai agilizando. Agora imagine se cada pedreiro tivesse uma furadeira elétrica de bateria sem corda, uma esmerilhadeira, né? A pessoa chama de maquita, tivesse aquela nail, aquela que dá os disparos de prego. A gente tiver uma de cada, vai acelerar bastante, não vai? A produtividade vai ser absurdamente maior. Por que o Brasil não consegue ter um programa que valorize verdadeiramente um desenvolvimento nacional? Você fomentar que a coisa aconteça no Brasil. Porque até para você ter uma indústria dessa no Brasil, você precisa de uma ferramenta para construir essa indústria. Se você não tem ferramenta, você não consegue sair do lugar. Então, assim, todo o debate no Brasil, ele é desvirtuado. Tudo que não é pautado no Brasil é pautado de forma errada. Ninguém consegue pensar, ninguém consegue colocar um consenso mínimo que vá levar a gente para algum lugar. Você vê que no final do dia, o que está sendo protocolado aí pela turma do PP, do senhor Ciro Nogueira, tem como único objetivo dar mais dinheiro para o governo Lula, com maior aumento de imposto. Não tem nada a ver com a defesa da soberania nacional, com a defesa da indústria nacional. Nada. Por outro lado, quando você olha o que a direita está propondo, aí sim, a turma está preocupada com o Brasil. E aí eu falei, acho na introdução, né? A oposição, né? O primeiro opositor surge ao seu lado. Sei lá qual foi a coisa, acho que ficou melhor no início do vídeo. Ontem me enviaram essa matéria aqui. A Gazeta do Povo comentou sobre a lei do Felipe Barros. Eu achei essa nota muito ruim. Já vou até avisando, me perdoa, eu não vou mentir. PL da Soberania Nacional. Deputados querem limitar investimentos estrangeiros em ONGs no Brasil. Pelo menos 6 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional querem tornar mais transparente e restringir o financiamento de organizações não governamentais, né, ONGs, que recebem recursos estrangeiros. Muitas dessas recebem dinheiro dos Soros, como vocês sabem. Esses projetos se propõem a proteger a soberania nacional, evitando, por exemplo, que ONGs travem guerras jurídicas para impedir a construção de estradas e infraestrutura na Amazônia ou promovam ações de propaganda em redes sociais ou filmes para tentar influenciar a sociedade para aceitar ações afirmativas, como políticas de cotas, instituições públicas e privadas ou ataques a valores conservadores. Por outro lado, os mesmos projetos já têm grande potencial para criar um dilema moral para a oposição. Aqui começa, né? Qual o dilema moral? A direita, ela defende a soberania nacional, ela defende o Brasil. Qual o dilema? Qual o dilema que tem aqui? Isso porque eles têm um grande potencial para violar a liberdade de expressão. Oi? Por quê? Quem está sendo impedido de falar? O projeto, ele, né,
se debruça sobre dinheiro internacional entrando no cofre das ONGs. E, aí a segunda parte, o projeto da soberania nacional, ele pode minar valores caros ao liberalismo político. Ai, não, do liberalismo. O liberalismo. Isso pode ocorrer na medida em que a tentativa de controle dessas organizações da iniciativa privada pelo Estado pode ser considerado uma ação autoritária, segundo analistas ouvidos pela reportagem. Vocês precisam ver o currículo de um desses analistas que a Gazeta do Povo ouviu. Pela visão liberal, a direita e a oposição deveriam promover suas próprias organizações ao invés de tentar usar o Estado para censurar visões contrárias às suas convicções. Não, ninguém está querendo censurar. Ninguém. Eu tô querendo falar o seguinte, irmão, se você recebe dinheiro para atacar o Brasil, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você tá recebendo... Olha, uma coisa é você receber dinheiro do Lema, que tá no Brasil, para atacar o Brasil. O cara pelo menos é brasileiro. Outra coisa é você receber dinheiro do Soros para atacar e desestabilizar o Brasil. Liberal, gente. Isso é liberalismo. O dinheiro que eles estão preocupados. Uma legislação similar se tornou o foco da imprensa internacional nesta semana por ter deflagrado onda de protesto na Geórgia. Não foi essa semana, né? Tem uma semana já. Tá com meio atraso a Gazeta. Tô meio chateado com vocês. Um país do leste europeu, o parlamento georgiano aprovou uma legislação apelidada de Lei da Rússia. Apelidada por quem, Gazeta? Que matéria porca, viu? Nossa! Quem colocou esse apelido foi a turma do Soros. Lei da Rússia, pela qual organizações privadas que recebam mais de 20% de seus recursos do exterior têm que se registrar no governo como agentes estrangeiros. O nome Lei da Rússia vem do fato de Moscou ter aprovado lei similar em 2012 e usando a legislação para calar críticos do Kremlin de forma autoritária. Rapaz, você redefende mesmo, né? Dinheiro internacional atuando no Brasil contra os interesses nacionais. Tá claro que essas ONGs fazem todo santo dia. Bicho, na boa, tem umas coisas assim que só um tapa. A Gazeta do Povo sofreu na mão do Sleep Giants. Aí agora tá com esse papinho. Rapaz, você não tem noção da vida não, só pode. O partido georgiano que propôs a lei se queixa que organizações locais estariam recebendo dinheiro para promover valores ocidentais no país. A turma não entende. Isso aqui é o que a imprensa noticia, né? Western values, Western. Não tem valores Western. Aí vem a Gazeta do Povo repetindo toda a narrativa mainstream, The Guardian, Washington Post, mas aí que no passado foi dominado pela União Soviética. Papo furado! Para de maluquice! Mas essa nova legislação cria empecilhos para a entrada da Geórgia na União Europeia. E daí? A direita, a extrema-direita, segundo o Jamil Chad, tá querendo dar um chega pra lá na União Europeia, reformar, voltar a focar no Estado Nacional. Mas os liberais não entendem isso. E por isso milhares de pessoas foram às ruas durante semanas e entraram em confronto com a polícia ao protestar. Várias pessoas, vários zongueiros. A proposta do Felipe Barros, chamada por ele de pele da soberania nacional, promete acabar com a interferência de países estrangeiros em assuntos estratégicos para o Brasil. Que ele cita lá, né? As áreas: transporte, energia, telecomunicação, ferramentas, indústria espacial, extração de recursos naturais, saneamento, biotecnologia, medicamentos. Felipe Barros afirmou durante o programa Assunto Capital da Gazeta que seu projeto é diferente da lei da Rússia e visa proteger o Brasil. É para a proteção do nosso país, a nossa soberania nacional, diante dos ataques que nós estamos vivendo ao longo dessas últimas décadas de países que têm interesse no não desenvolvimento do nosso país atuando por meio de ONGs. Os 5 projetos, incluindo o Felipe Barros, devem ser analisados em conjunto nas Comissões de Administração e Serviço Público, CSP, de Finanças e Tributação, essa eu até já tinha dito, né, que possivelmente ia passar, e a CCJ. O relator na primeira comissão, o cabo Gilberto Silva, foi designado recentemente e ainda não apresentou parecer sobre a proposta. Um 6º projeto que está sendo analisado no Senado foi elaborado durante os trabalhos da CPI das ONGs. Ele estabelece regras de transparência e governança que devem ser observadas pelas organizações, além de vedar a participação de servidores públicos nas ONGs. A proposta terá que ser analisada por 2 comissões e ainda não tem relator. Na entrevista, Felipe Barros destacou ainda que partidos políticos seriam financiados por ONGs que recebem dinheiro do exterior e a forma como isso tem efeito no país. Aí ele cita, por exemplo, a Marina Silva, né? Um exemplo recente é a discussão sobre a exploração da margem equatorial. Marina
que é ligada a diversas ONGs, por meio do IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, disse que a Petrobras não poderia explorar o petróleo na margem equatorial. Ao mesmo tempo, diversas ONGs entram na justiça para impedir a exploração, ou seja, as ONGs atuando como braço de uma política, a Marina Silva, que tem uma pauta que não é a do desenvolvimento nacional. Felipe Barros mencionou ainda a atuação de ONGs durante os debates do PL da censura, o PL das fake news. Segundo ele, o Instituto do YouTuber Felipe Neto, que recebe doações do Soros e outras fundações internacionais, teria sido responsável por incentivar a censura no Brasil por meio de estudos usados pelo Supremo que apontavam os perfis que deveriam ser punidos. Neste caso, a atuação das ONGs teria servido aos interesses do Partido dos Trabalhadores, serviu para o PT alimentar ou retroalimentar esses inquéritos das fake news que nós estamos vendo nos últimos anos. Aí que vem os especialistas. Essa é a melhor parte. Advogados e juristas, ouvidos pela Gazeta, avaliam que as limitações impostas às ONGs podem ser subjetivas e acabar gerando interpretações divergentes. Essas propostas debatem de forma geral se as organizações privadas podem ou não receber qualquer tipo de apoio internacional, seja ele financeiro ou não, por meio de publicidade, vindo de partido político estrangeiro ou organismo internacional ligado a governo estrangeiro. Para o advogado e consultor econômico, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, do Think Tank, Iniciativa DEX. Think Tank é ONG, viu? Não muda nada, é só o nome mais bonito. A proposta pode ser considerada antidemocrática. A oposição surge ao lado. Quem diria? Primeira nota batendo no pé do Felipe Barros, saiada pelas mãos da Gazeta do Povo, que é do Paraná, viu? Cuidado, Felipe. É uma tentativa do Estado de controlar as ONGs. É um atentado à democracia. No que tange às ONGs, é uma tentativa de controle indevida. Mas, rapaz, só tá querendo impedir que países interfiram no Brasil. Porque muitas vezes são países que estão enfiando dinheiro nas ONGs. Um exemplo que a gente fala direto, a USAID, o NED. Já André Marsiglia aponta também a subjetividade nas propostas que pode gerar interpretações políticas. O que vai determinar essa ligação de organismos internacionais com governos estrangeiros mencionados na proposta? Tipo, o fato do USAID ser um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Será que não é isso que mostra a ligação? Eu acho que é bem fácil de entender a ligação. Eu acho que é bem fácil de entender, né? Você vê ali, ó, é órgão do governo, recebe financiamento do governo. É muito simples. Olha, se um grupo recebe dinheiro do Pentágono, recebe dinheiro do Departamento de Estado, esse órgão tem ligações com o governo de algum país, né? Só dando aqui um exemplo do que acontece no Brasil. Aí tudo bem. Uma dessas ligações é o recebimento de recursos do exterior. Mas a sigla diz que há outras possibilidades de ligação, como, por exemplo, veiculação em publicidade, propaganda e canais de comunicação. Aí, esse ponto aqui, eu conheço uma sigla, eu acho que ele não sei se ele não leu direito, não sei se a Gazeta do Povo escreveu de forma estranha, mas eu acho que o que está no texto não condiz com o que está na lei. O constitucionalista destacou ainda o trecho do projeto de Felipe Barros que trata do impedimento de participação de ONGs em qualquer campanha por modificação da legislação brasileira. Para é difícil ponderar essas campanhas e delimitar a atuação mencionada, já que seria possível interpretar que até mesmo opiniões e pareceres emitidos por ONGs que defendem a liberdade de expressão poderiam gerar um impedimento às organizações. Bom, o que a lei está falando é que quem não pode participar do debate público são, segundo o parágrafo 7º do artigo 4 do capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre das ONGs. Artigo 4. As ONGs deverão manter a escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento detalhado da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Aí o parágrafo 7 fala: as ONGs que receberem quaisquer recursos de pessoa física ou jurídica de país terceiro ficam impedidas de participar de qualquer campanha por modificação da legislação brasileira. É um caso muito específico. É quando uma ONG recebe de um país. Felipe Barros não tá nem falando assim, não, cara. Pelo amor de Deus, pô. Não, desculpa. É qualquer estrangeiro, né? Não é questão de país. Qualquer estrangeiro. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Assim, pô, pera aí, cara. Pera aí, bicho.
Aí, segura aí o liberalismo de vocês. Não dá. Mas vamos voltar pro especialista, o democrático. Para Pinheiro Pedro, da ONG Iniciativa DEX, a proposta apresentada no Brasil não será capaz de acabar com a farra das ONGs ou garantir que a soberania nacional seja preservada? A impressão que eu tenho é que isso vai acabar facilitando com que qualquer ONG que resolva fazer alguma crítica a uma política pública do governo, alguma ação governamental, pode, de repente, estar sujeita a sofrer algum tipo de retaliação fiscalizatória. É só não receber dinheiro internacional. Você não terá problemas. Os liberais, o Deus deles é o dinheiro. Aí, se liga. Antônio Fernando Perupado, o especialista da Gazeta do Povo. Pioneiro na área ambiental, tendo sido o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Será que ele curte um SG, uma política verde? Não sei. Experiência. Consultor do Banco Mundial. Já prestou consultoria a UNICRI, United Nations ONU. Foi integrante de vários organismos da sociedade civil, ONGs, com destaque para Green Economy Task Force da CCI, Câmara de Comércio Internacional, ou seja, Força de Tarefa da Economia Verde. Integrou a Câmara de Mudanças Climáticas. Coordenou a Câmara de Legislação do SEBDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, basicamente o conselhão. Presidiu o Comitê de Meio Ambiente da ANCHAN, Câmara Americana de Comércio. Tem outras coisas ali também. E, por fim, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Eu não sei, mas eu acho que o pessoal aí da imprensa do consórcio não gosta de liberdade de expressão, não sabe o que é soberania nacional. O inimigo está ao lado. Rapaz, primeira nota, batendo no pé do Felipe Barros, vindo da Gazeta do Povo. Baita especialista que vocês encontraram, viu? Por isso eu falo pra vocês. Vocês podem discordar de mim, quer continuar sendo conservador nos costumes, liberal na economia, segue aí com a turma, tem um monte de gente que pensa assim. Mas o que eu vejo é o caminho que a direita vem tomando ao redor do mundo, que o mundo vem mudando, as coisas mudam, as coisas não são as mesmas. Eu acho que a turma vem percebendo que esse papo de liberalismo é igual ao progressismo, assim como o progressismo não é sobre progresso, liberalismo não é sobre liberdade. Palavra, tu chama do que tu quiser. O Lula diz que ele é democrata. Ele fala, na Venezuela a democracia é relativa. Né? Vocês vão chamar que é ditadura. Quem tem boca fala o que quer. O que eu sei é que para mim tá claro que o movimento que vem gerando não só frutos eleitorais, mas vitórias concretas, que vem trazendo melhorias para a vida do povo, e que eu acho que a vida de vocês está muito ruim, tem que melhorar, tá seguindo por um caminho que não é o caminho dos liberais, que é outra linha. Não é a linha da direita permitida. Para mim, o que está acontecendo no mundo tá claro, é só olhar como as coisas estão se desenrolando. O Dirceu sintetiza tudo isso, né? E se não tiver candidato nosso, votar na direita civilizada. O problema é o bolsonarismo. O problema é o bolsonarismo. Eu não acho que nessas batalhas que a gente vai ter que lidar nos próximos meses, dias, como essa questão das ONGs, eu não acho que o bolsonarismo vai estar sozinho nela. Eu acho que vai ter alguns grupos que vão estar apoiando. Mas, com certeza, podem esperar uma união dos liberais com os petistas, com a turma do PSOL, para barrar um projeto como esse. Não é do interesse. Não é do interesse. Você acaba mexendo no dinheiro. O Deus de muita gente. Mas, enfim. Eu vou mandar o vídeo do Marco Aurélio. Vamos sobre suspensão de rede. Foi o único que eu dei play. Não, tem um do Disseu também, né? Mandar os dois lá no Telegram. Link na descrição. Eu vou ficar por aqui. E se gosta do meu trabalho, quiser dar aquela ajuda, já sabe como é o processo. Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br, onde estamos registrando tudo que vem acontecendo no Brasil, no mundo. Já tem 15 Atlas publicados, já escrevendo de abril, né?
maior produto historiográfico da era Lula. E por hora é isso. Reflitam sobre o que está acontecendo, gente. Reflitam. Não fiquem presos aos rótulos. Olhe o que está além do rótulo. Olhe o que está além do rótulo. Olha o que está além do rótulo. E desconfie de quem fala, ai, temos que unir a direita, fazer aquilo outro. É sempre algum liberal tentando passar a perna, pô. Não tem condição. Essa turma aí tá de maldade. Tá com muita maldade. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!